Olá, o meu nome é Nathalie Marques, este é o meu podcast Não Frites a Pipoca. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Não Frites a Pipoca. Hoje tenho comigo Andreia Braga e hoje estamos aqui as duas, nesta salinha, porque é o sítio onde nós trabalhamos, não é verdade? Esta sala especificamente é a sala da Andreia, a minha é imediatamente ao lado. Estamos aqui no nosso espaço, que é o Espaço Atmosfera, e o Espaço Atmosfera fica em Casal de Câmara, portanto, pertence aqui ao concelho de Sintra, mas ficamos coladinhos aqui a Caneças, Odivelas, portanto, muito rápido de aqui chegarem, e de facto, hoje escolhemos este cenário porque fazia sentido, não é verdade? E vamos falar de um tema que nos uniu, não é verdade? Nós conhecemos-nos numa formação em hipnose, e é sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. Apesar de termos tirado a formação juntas, acabámos por tomar caminhos diferentes, no sentido em que a Andreia trabalha mais com os adultos e eu trabalho mais com as crianças. E vamos falar sobre isto, mas vou deixar a Andreia apresentar-se. Então, olá, eu sou a Andreia Braga, como a Nathalie já referiu, trabalhamos juntas, desde que nos conhecemos no curso de hipnose, que isto pegou e a gente não se lembra mais. É verdade. Uma boa simbiose. E até hoje temos trabalhado, portanto, este é o espaço que eu uso, que é mesmo aqui ao lado da Nathalie. E o que é que eu faço? Eu faço hipnoterapia, como a Nathalie já referiu, coaching e utilizo, claro, a programação neurolinguística. O que é isto da hipnoterapia, não é? Podemos começar por aí, Nathalie. Acho que sim. Mas, por favor, quer falar? Bom, apesar de eu utilizar com adultos e tu com crianças, a hipnose tem um método muito semelhante, neste caso em específico, Sim. apesar de haver aqui abordagens diferentes, mais a nível de criatividade. Eu gosto de explicar a hipnose num sentido específico. Eu gosto de utilizar uma analogia que se prende com um copo de água. É muito simples, ou seja, se eu tiver um copo e esse copo for o meu cérebro e a água lá dentro, a mente, a forma como ela funciona, porque cada um de nós tem um mapa mental, uma perspectiva da vida, uma forma de olhar para tudo aquilo que aconteceu durante a vida, experiências, crenças, etc. Se nós colocarmos dentro do copo de água uma colher, o que é que acontece? Que é, no fundo, o que acontece durante a nossa vida, o nosso dia-a-dia, que são, sei lá, o stress, os filhos, o trabalho, os projetos que nós estamos a fazer. Portanto, tudo isso, ao final do dia, acaba por ser muito cansativo e é como se o copo de água tivesse sempre que a colher a mexer. Okay? É um remoinho com N coisas. O que é que acontece? É turvo, não é? Não é daquela... Turvo, é complicado muitas vezes fazer escolhas, de olharmos para um ponto em específico e irmos buscar aquilo que necessitamos para resolver, às vezes até tomar decisões, de perceber porque é que temos aquele ou até um outro comportamento. E o que acontece um bocado com a hipnose é acalmar a mente, ou seja, é como se nós conseguíssemos tirar a colher de dentro do copo, não é? Sim. E tudo aquilo que está ali flutuar, digamos assim, acalma. E nós É um conseguimos... assentar da areia. Então, você imagina que esse copo colocou-se um bocadinho de areia, não é? E ela finalmente assenta. Exatamente. Então, a partir do momento em que nós assentamos, todas as coisas que estão à volta, é muito mais fácil, não é? Com a ajuda, lá está, do terapeuta, de ir buscar aquilo que nós necessitamos de resolver e utilizá-lo para nos melhorarmos, para reprogramar aquilo que for necessário, não é? Para dar um novo significado. Um novo significado, que era isto que era reprogramar. Sempre em sintonia. É verdade. E de facto, na infância, pelo menos na maneira como eu utilizo, e também temos de ter isto em conta, que é a hipnose é uma ferramenta que, na verdade, depois nós acabamos por adaptar também ao nosso próprio funcionamento e àquilo que nos faz sentido, e porque apesar de ter uma base, é isto, não é? Nós depois também adaptamos quer ao cliente, quer ao assunto, não é? Que é trazido e quer ao estilo pessoal. Qualquer terapia depois tem o estilo pessoal de cada um. E eu, no meu caso, eu utilizo a hipnose quando de facto tenho crianças mais agitadas
E a hipnose, pelo seu formato, pela maneira como funciona, que obriga-se, ou seja, que leva a que haja uma atenção, uma grande concentração num ponto específico, faz com que depois a mente, como a Andrea dizia, e consequentemente o corpo acalme. E no meu caso utilizo muito nestas situações. Também vou já dizer, e acho que para mim, na minha ótica, trabalhar com a infância é muito importante, por vezes nós percebemos que não se aplica a todas as crianças e, portanto, nós também temos que experimentar. E, portanto, no meu caso é muito para acalmar, para recentrar toda a sua atenção, o seu foco, que é para depois conseguirmos trabalhar as outras questões que nos são apresentadas e que nós acabamos por perceber. Sim, não é? De facto, quer dizer, a hipnose tem várias, não só, tem várias formas de caminhar, digamos assim. Portanto, uma delas é para acalmar, portanto, a ansiedade, de facto, ela funciona muito bem, não é? Percebermos as causas de certas situações e depois podermos também ressignificar para que possamos utilizar em prática, não é? A ação, porque há muito aquele conceito de que a hipnose é magia. Sim, é verdade. É verdade. Aliás, as pessoas até ficam ligeiramente assustadas quando somos nós a propor, não é? Exatamente. Mas agora que falavas do ressignificado, eu de facto estava a falar da calmia, não é? De levar esse ponto, mas de facto com a criança, e lá está mais uma vez, temos sempre de perceber quem é que temos à nossa frente, mas também podemos fazer esse processo quando é para fazer o ressignificado de uma experiência que não está a correr, ou seja, que deixou marcas e que precisa de ser trabalhada para deixar de ter impacto no dia-a-dia. E isto aconteceu, eu tive uma situação até que foi quando foi dos fogos de Pedrógão Grande, em que de facto era uma criança e portanto também era, não foi um trabalho de necessitar de acalmar, foi mesmo uma coisa muito específica e foi muito curta no tempo, mas foi de dar um novo significado àquele medo que ela tinha perante, neste caso, o fogo. E é muito curioso esse caso que estás a apresentar, porque eu acho que quem vê de fora pensa como é que é possível dar um outro significado a certas situações, essencialmente a uma dessas que tu acabaste de referir agora, não é? Como os fogos. Mas é possível, sim. Na sua experiência, sim. Um exemplo. Um exemplo, ok. Eu agora lancei isto. Eu lancei isto agora, portanto, ela tem tempo para pensar, mas já tempo. Nós podemos ir buscar, digamos assim, casos bem mais complexos como esse, que de facto é possível, como podemos ir buscar às vezes situações no nosso dia-a-dia. Coisas muito simples e que nós nem nos apercebemos que estamos a fazer. E quando paramos o copo, nós conseguimos perceber que algo não está bem. Por exemplo, uma situação muito simples, e agora só para contrastar aqui a questão do fogo. Um cliente que surgiu e estava a necessitar de querer estar mais com a família. É coisa talvez que para nós é muito simples, mas na cabeça dele ele já estava tão enraizado com N trabalhos, já estava no rodopio, e ele já não conseguia ver aquilo de uma outra forma. A partir do momento em que ele acalmou a mente, ele percebeu que exatamente aquilo que ele necessitava de fazer, que era estar com a família e mudar o que estava à volta, porque era aquilo que ele desejava, portanto, isto tem tudo um conceito. Exatamente. Era aquilo. E isto tem um conceito, não é? Nós vamos de encontro àquilo que o cliente, no fundo, também precisa e que para ele precisa de mudar, ou que não está bem. E ele percebeu claramente que aquilo que ele necessitava de mudar era, de facto, começar a focar-se num lado e dizer mais vezes não ao trabalho. Só isto tornou muito mais simples. Então depois foi utilizar, além de perceber as causas, não é? Os métodos, e também na hipnose é possível, e é por isso que eu estou a dar este exemplo, de nós vermos lá à frente o que é que nós pretendemos. E é aqui que utilizamos muito aquela frase, que muitas vezes é clichê, mas para mim é mesmo verdadeira, eu vejo isso diariamente aqui, não é? Que é, as respostas estão mesmo sempre dentro de nós. Sim. É mesmo verdade isto, não é? Sim, sem dúvida. Podemos muitas vezes não saber como lá chegar. Porque estamos no meio do rodopio, porque estamos no ruim. Exatamente. Na verdade, e não temos tempo para parar. Não há tempo e nós não conseguimos sequer, às vezes, colocar isso no nosso dia-a-dia. O que é isto de parar?
Okay? É como se nós nem tivéssemos consciência que para estar ao fim de semana, em que serve para limpar a casa, serve para muitas vezes ir passear à praia com as crianças ou levá-las eventualmente a uma festinha da escola, o que for, e na verdade nós não paramos mesmo para estar connosco, comigo, eu, Andreia, e tu contigo, não é? Neste caso Nathalie. E pronto, portanto, podemos ir de questões mais complexas, não é? Fogos, etc., como a coisas mais simples do nosso dia a dia. Sim. É um acompanhamento, ok? Sim. E de facto como nós recentramos a atenção, como recentramos o nosso pensamento, como está, imaginem como se a hipnose fosse uma oportunidade para arrumar gavetas mentais, não é? E na verdade, nós depois de termos colocado toda uma visão, ou seja, toda uma atenção numa perspectiva, e arrumamos esta perspectiva, nós conseguimos ver tudo de forma muito mais plena. E às vezes quando eu tento explicar o que é isto da hipnose, porque reparem, isto é fácil de explicar, mas ao mesmo tempo às vezes para quem recebe a mensagem pode não ser tão claro como para nós aquilo que nós vemos, não é? E às vezes eu digo que é quase uma mistura aqui entre uma meditação em que fazemos um relaxamento e fazemos com que o nosso foco se mantenha ali num ponto específico, com uma viagem, não é? Porque o terapeuta, isto é muito importante perceberem qual é que é o papel do terapeuta, é o quase de ser aqui um guia, é de orientar, é de levar a pessoa. E atenção, eu quando digo levar é só mesmo enquanto orientadores, porque não há momento nenhum, absolutamente nenhum, em que a pessoa que está no processo de hipnose perca o controle. Isto é um mito, ok? Porque é o que as pessoas dizem muitas vezes, mas tu não tiveste medo porque tens que fazer o que o outro te diz. Não! Ninguém é controlado. Nada, é exatamente o oposto. Completamente. É que é exatamente o oposto, é engraçado, porque é exatamente a pessoa que entra no maior estado de controle. De foco, exatamente. Só que na situação específica que a pessoa quer resolver. Exatamente. É um arrumar de gavetas, de situações, que nos faz depois estar mais calmos e atribuir novos significados. E o significado é aquilo que nos move. Não é? Há pouco falaste sobre ser semelhante a uma meditação. Sim, essa é a forma de abordagem. Mas mais interessante do que isto é, nós temos as técnicas para utilizar com o cliente, mas no fundo quem nos guia é o cliente. Durante o processo, exatamente. Durante o processo, aquilo que nós vamos fazer ou não vamos fazer, e quando eu digo fazer é direcionar, não é? Sim. É depois... Nós somos uma espécie de polícia sinaleiro. Exato. Exatamente. Mas na verdade, isto prova-se como nós já fizemos várias, não é? Sim. E não há uma que seja igual, porque todas as pessoas acabam por nos direcionar de uma forma aquilo que faz sentido para elas, aquilo que não faz sentido para elas. E às vezes um caso que parece muito simples, a pessoa interpretou ou deu um significado àquilo completamente diferente. E, bom, eu podia entrar aqui numa analogia, vamos lá ver porque é tão importante o significado das coisas. Sim. Nós aqui em Portugal, quando entramos num processo de luto, atribuímos aqui um significado de perda, de saudade, sim, um conceito diferente. Mas se nós formos a ver, há culturas que atribuem um significado de felicidade. Portanto, tudo na vida ou não é tudo na vida, é tudo aquilo que... A forma como nós agimos ou olhamos para as coisas depende da forma como nós as interpretamos. Isto é só uma comparação para nós percebermos que é sim possível fazer ou atribuir novos significados às coisas ou às situações. Porque tem a ver também, porque nós, apesar da técnica ser aplicada, por exemplo, e isto eu digo por exemplo porque podem existir várias formas, aliás, quando estamos a conduzir, e isto é dos primeiros exemplos que nos ensinam para nós compreendermos o que é que significa estar num estado hipnótico. Quando estamos a conduzir, nós não estamos literalmente a pensar sobre o volante, o pé, a mudança. Portanto, nós já aprendemos o processo e nós acabamos por executar sem estar diretamente a refletir, mas a verdade é que estamos
concentrados noutros pormenores, no nosso pensamento, ou o que quer que seja. Nós, lá está, nós não perdemos o controle, continuamos a conduzir e nós não deixamos de parar nos sinais, mas estamos extremamente com a nossa atenção focada numa outra coisa que possamos estar a pensar e nós perdemos, não é perdemos, é um péssimo termo, nós temos a nossa atenção focada noutros pontos, não é? Mas isto para vos dizer que, de facto, a hipnose é natural e, mais do que isto, é um processo que, aqui no contexto da terapia, é uma oportunidade também de nós trabalharmos para levar para fora, porque tudo aquilo que se aprende no contexto da terapia acaba por ser apenas o início de um treino que depois se vai tornar mais natural e mais facilmente fazível e depois que se aplica nas outras coisas do dia-a-dia. Eu lembro-me de aprender, por exemplo, questões sobre apreciar o comer um chocolate de outra maneira. Porquê? Isto não sendo diretamente hipnose, mas é isto, não é? Que é a nossa atenção estar mais focada. E onde é que eu quero chegar com isto? Como nós mudamos a maneira como nós também olhamos para as coisas, porque aprendemos a dar novo significado às coisas, nós conseguimos apreciar as coisas de uma maneira até mais plena. Isto foi das maiores aprendizagens para mim, que é como eu sou mais capaz de gerir a forma como penso, sou mais capaz de me focar, por exemplo, para o lado positivo em vez de olhar para o lado negativo. Não é? Olhar para as coisas de uma forma, muitas vezes nós somos confrontados com duas realidades ou com duas formas de ver as coisas e podermos ter a capacidade de escolher, decidir Exatamente. O que é que me faz melhor pensar esta forma mais positiva ou continuar num registro que de alguma forma me aflige ou me faz mal, não é? É mesmo isto, não é? E esta capacidade de podermos focar num outro processo, e aqui estamos a falar, claro que isto não é só a hipnose, portanto a hipnose é o guiar, é o estar, estamos a falar também de desenvolvimento pessoal, mas uma coisa sem a outra não faz qualquer sentido. E de facto tudo aquilo que tu estás a dizer é isto, portanto, mesmo que as pessoas venham aqui fazer um acompanhamento, seja de hipnoterapia, seja de coaching, certo. Cada um deles leva ferramentas para o seu dia-a-dia e capacidades de poder, eu diria, abrir mais a mente. É muito forte dizer isto. Sim, não, é mesmo isto. Mas isso acontece porquê? Porque há um maior autoconhecimento, não é? Se nós estivermos mais conscientes, não é, de quem sou, estou num processo em que estou focada em mim e nas minhas questões, tenho mais autoconhecimento que logo eu saio daqui e estou muito mais aberta, como estavas a dizer, estou muito mais capaz de olhar para as coisas em diversas perspectivas. Já não preciso de estar sentada quase na minha dor. Exatamente. Não é? Porque é isto muitas vezes, e por isso é que eu dizia até, tipo, mudamos a maneira de olhar, que é eu deixo de olhar para o lado menos positivo para olhar para o mais positivo. Eu vou falando aqui a nível pessoal, foi das coisas, e vou passar para a tua próxima pergunta, mas a hipnose... Exatamente, mas foi das coisas que eu mais aprendi, é que eu conheci-me. E a partir do momento em que esta viagem interior, porque isto é uma viagem interior, e também só para também contextualizar um bocadinho daquilo que a hipnose faz, nós podemos andar para trás e podemos andar para a frente. O que é isto? Eu posso voltar às minhas experiências anteriores através das minhas memórias e dar-lhes um novo significado, o que significa que algum tipo de sentimento menos positivo ou menos trabalhado possa ter uma nova oportunidade de ser ressignificado, que tenha outro trabalho interno, sim, desta questão, mas também posso trabalhar aquilo que eu quero ter para a frente, não é? Que é, qual é, no meu caso, qual é a Natália que eu quero ver? Qual é a Andreia que a Andreia quer ver? A verdade é que precisamos de fazer agora, na parte exatamente. É muito importante. E perguntas que nós não fazemos no nosso dia-a-dia. Exatamente. E para o podermos fazer, temos que estar num estado de olhar para dentro
que a hipnose permite. E é isto a hipnose, não é? É esta oportunidade, desta viagem, quase para a frente e para trás, do presente. Ou seja, é quase toda uma viagem para nós trabalharmos o presente, para que, a nível do crescimento pessoal, haja um crescimento e consigamos. Uma melhor Andréia, uma melhor Nata. Exatamente. Exatamente. E foi isto que a hipnose me deu muito, que não foram só ferramentas de trabalho. A verdade é, eu pude crescer tanto a nível pessoal, que depois eu tenho este crescimento para poder passar aos meus clientes, aos meus pacientes, não é? E isto é muito interessante, não é? Porque também é uma coisa que se fala muito, que é um terapeuta tem que ter aqui as suas questões resolvidas para poder também trabalhar com o outro. E quando digo eu passar as minhas coisas para o outro, não são as minhas dificuldades. É toda a aprendizagem sobre o crescimento enquanto pessoa em que podemos passar para o outro. Claro que depois nós não falamos diretamente de nós, falamos na perspectiva dele, mas podemos até empatizar muito melhor com aquela pessoa. Mas vou-te perguntar, como é que se escolhe inicialmente a hipnose? Não é? Porque eu, no meu caso, eu estava numa fase da minha vida que é tipo, ok, eu sou psicóloga, portanto eu sou psicóloga, mas falta-me qualquer coisa e eu até fui muito influenciada por uma amiga que me dizia, olha, eu gosto muito de hipnoterapia. Muitas das minhas escolhas na minha vida foram assim. E essa tua amiga foi excelente porque... Foi não, ela levou e nos sentaram. Ela fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Mas tu sabes que eu olhando para trás, e eu vou-te já dar a palavra porque também acredito que seja isto, fez-me escolher, a hipnose fez-me escolher, ou melhor, o que me fez escolher a hipnose foi duas coisas, que é eu perceber que precisava de me conhecer mais e porque olhei para a hipnose a perceber que era uma ótima ferramenta daquilo que eu também fui entrando em contacto com, não é? Apercebi-me, por exemplo, eu tenho hipnose, tenho formação em hipnose pediátrica e realmente nessa formação eu percebi o poder da mente, né? E aqui falando literalmente, não é literalmente, não é uma coisa realística, é literalmente a capacidade que a gente tem a nível mental de fazer todas estas mudanças e escolhas, não é? Mas és tu. Diz-me tu. O que é que me levou no fundo a hipnose? Bom, é assim, há aqui um processo grande. Eu antes de tirar o curso de hipnoterapia, porque eu entrei no desenvolvimento pessoal logo com a hipnoterapia, né? Que é aqui a parte estranha da coisa. Mas também a hipnoterapia foi mesmo a minha área de paixão. Antes de eu decidir tirar o curso de hipnoterapia, eu tinha experimentado em mim. Portanto, surgiu uma questão de saúde que tinha muito a ver com a parte emocional. E eu não tinha percebido inicialmente que era a questão emocional. Quando comecei a ter um bocadinho mais de autoconhecimento e consciência do que é que poderia estar a ocorrer, claro que eu comecei a tentar resolver algumas situações que já tinham passado. Mas como é que eu vou ao passado? Exatamente. O passado é o passado e o que está lá atrás nós não podemos mudar, é um facto. Não podemos apanhar um avião e vir a pegar, não é? Nós podemos tudo. Nós temos tudo e na criatividade do hipnoterapeuta isto pode ser uma das formas de chegar lá atrás. Mas literalmente não podemos, não é? Exatamente. Bom, mas no fundo, isso e ainda bem que diz isso, porque de facto nós não vamos lá atrás mudar a situação. Não é? O que aconteceu, aconteceu. Exatamente. Nós vamos mudar, lá está, novamente, a forma como atribuímos ao significado, arrumar exatamente. Sentimos em relação àquilo. Exatamente. Portanto, a partir do momento em que a memória estava muito pesada e ela se torna mais leve e olhamos para aquilo como uma aprendizagem, por exemplo, é muito mais fácil de nós reinterpretarmos o nosso dia-a-dia. Então, a mudança em mim foi tal, a nível de autoconhecimento, a nível de processo, eu diria individual, eu diria que foi o meu maior despertar. Se muita gente fala em despertar, para mim é isto. Para mim também. É abrir os olhos para uma outra forma de ver tudo. E de nos vermos. Não é? Yeah. E de facto, aquilo que eu senti é que se calhar havia respostas
através da hipnoterapia, /desenvolvimento pessoal, como é óbvio, não podemos estar aqui a invalidar uma coisa sem outra, a hipnose é uma coisa muito mais simples do que isto nós estamos a falar, estamos a falar do processo todo. Exatamente. Então, quando eu entrei neste processo em mim mesma, eu percebi que eu podia, ou que havia respostas para aquilo que talvez fizesse mais sentido para mim. Sabem? Exatamente, aquela questão de todos temos que ser iguais e nós muitas vezes não somos. Todos temos que agir daquela forma e muitas vezes nós não sentimos que aquilo é o que faz sentido para nós. Não é? Sim. Então todo este processo levou-me a uma maior sensatez de mim mesma. Uma maior aceitação. Eu acho que é isso, sabes? Sabes, eu acho que é mesmo isso. Pronto. É mesmo isso. É uma sensatez, sim, porque lá está, como tu clarificas quem és, porque fazes toda uma viagem interior, não é? Toda uma introspeção, mas que é potenciada pela hipnose, não é? Porque é isto, acho que a hipnose, na verdade, é quase uma amplificação da possibilidade de tu te conheceres melhor. É um facto. Sim. Acho que é muito por aí. Por ideia a clareza. Exatamente. E uma das coisas que eu percebi também, há pouco falámos sobre a meditação, e que a meditação é fantástica, portanto, se é para recomendar, a gente recomenda também, de facto. Nos graúdos. Desde miúdos e essencialmente. Mas há aqui uma componente muito importante. Eu acho que a grande diferença da meditação e a forma de abordagem da hipnoterapia e hipnose é essencialmente em que a meditação é muito baseada na ausência de pensamentos e torna-se muito mais difícil, principalmente ao início, em que nós estamos focados no ok, não posso pensar em nada, mas eu estou a pensar que não posso pensar em nada e agora continuo a pensar que não posso pensar em nada e entramos ali num ciclo que se torna um bocadinho mais difícil. Não é impossível, porque isto é um músculo, ok? A hipnoterapia, como nos permite fazer uma viagem de acordo com aquilo com que eu me identifico, eu consigo entrar no mesmo estado mental que a meditação e ter os mesmos benefícios, certo? E ainda com a vantagem de termos a terapia por trás, não é? Que as tais técnicas para nos ajudar a desbloquear e etc. Portanto, eu acho que esta é a grande diferença, porque o método é muito idêntico, é idêntico ao de uma meditação. Relaxamento, música. Okay? Exatamente. E quando nós olhamos para a hipnose como uma meditação, nós percebemos que não há aqui qualquer tipo de receio em fazer hipnose ou que ficamos inconscientes. Não, pelo contrário, se a pessoa está inconsciente, está a dormir. A estar a dormir não precisa estar aqui, não é? Sim, não precisa. Agora, o sofazinho que ela utiliza e o que eu utilizo na minha sala sejam muito bons. Muita gente diz isso, do sofá e precisa de voltar só a subir ao sofá. E temos cá mantinhas, não é? Porque também isto é uma coisa interessante dizer, a nossa temperatura corporal durante o processo de hipnose reduz, e portanto não se preocupe, temos cá mantinhas quentinhas também. Mas de facto não é uma questão de dormir. Exato. E é muito giro. Há uma coisa que eu gostava de partilhar também para complementar isto, que é quando uma das experiências que eu tive era um adulto. Isto porque inicialmente, antes de eu até perceber efetivamente o que é que eu queria, e lá está, eu acabo sempre por me inclinar para a infância porque é a minha paixão, mas... começa tudo. É isso mesmo, não é verdade? Pronto, eu começo pelo princípio, ela depois já apanhou o resto. Mas às vezes tem que ir ao princípio. Mas às vezes tem que ir ao princípio. Como? Através de nós. Exatamente. Mas, de facto, uma das experiências que eu tive com um adulto, nós estamos a dar as orientações, estamos a fazer aqui a nossa... portanto, estamos a ser os guias daquele processo. Não é bem guias, como ela dizia há bocadinho, mas estão a perceber. E eu dava-lhe algumas sugestões, porque nós também depois utilizamos algumas sugestões para fazer esta viagem. E a pessoa não me respondia absolutamente nada e pronto, a certa altura, só para eu garantir que estava tudo ok, ela pediu só um sinalzinho físico e ela fez-me com o dedo e depois quando terminámos a pessoa dizia-me, olha, não me leva a mal, mas eu não queria mesmo responder.
E pensei nisto, que é, se fosse num contexto social normal, ele ia me responder só para não ser desagradável. Ou não, se não me respondesse, não me ia justificar. Aqui, aquilo que ele me estava a dizer é que ele estava tão em controlo daquilo que era a viagem interna dele, que ele não queria simplesmente responder. Não é? E isto é um ótimo exemplo de, por mais que eu estivesse cá deste lado a falar com ele tomou a decisão de controlar a situação e de não, fora o sinal físico que ele acabou por dar e ele percebeu o porquê, que era para eu garantir que estava tudo ok, ele não fez mais. Portanto, fez aquilo que ele quis. Isto acho que é mesmo... Isso acontece muito, sabes, quando as pessoas estão... eu estou a pedir, pronto, agora vamos voltar à sala, de alguma forma, ficar mais consciente e sair um bocadinho daquela viagem, e as pessoas não querem, literalmente. Quando nós dizemos, volte quando quiser, quando se sentir preparado, porque isto é interessante partilhar, nós no final da prática convidamos a pessoa a voltar à sala, pronto, que é para fazer então a viagem inversa. E voltar é uma forma de explicar. Exatamente. Porque a pessoa está muito focada lá, então nós pedimos para que o foco volte à sala. Exatamente. Sim, exatamente. E então, de facto, às vezes nós dizemos, olha, quando se sentir preparado, quando quiser, e às vezes temos que ficar ali um bocadinho, ele vai gostar mesmo daquilo, eu não quero ver. Não é? E é assim que tem que ser. Atenção, é mesmo literalmente levar o tempo que quiser. Exatamente. E o nosso papel depois, enquanto terapeutas, é respeitar esse tempo. Exatamente. Ok? É mesmo muito importante isto. Até porque o tempo em hipnose é diferente do nosso. É muito mais calmo. Exatamente. Aliás, acho que vou contar aqui um pormenor que acho que é das coisas mais engraçadas que me aconteceu. Isto ainda no curso, eu estava gravidíssima já para o fim do curso. E nós já não é? Bem gravidíssima. E de facto tivemos que fazer as práticas e não havia colchõezinhos para toda a gente, estávamos deitados literalmente no chão. E então, imaginar uma grávida deitada no chão. E quando eu digo que estava grávida, estava mesmo grande. E eu depois em conversa com elas, eu não sei se te lembras disto, mas depois em conversa com elas e digo, epá, estes 15 minutos foram mesmo bons. Ao que elas olham todas para mim e digo, 15 minutos? Sabes que tiveste aqui 1h30? E de facto, para mim, a minha concentração era tão grande e eu nem dores de corpo sentia, porque eu estava tão mergulhada naquele pensamento, tão mergulhada naquela experiência que ainda hoje me recordo que foi tão boa. E nós estávamos a fazer uma regressão a vidas passadas. Foi um tema. Bom, temos que fazer outro só por causa disso. É verdade. Mas de facto a experiência estava assim tão agradável, tão espetacular, que eu não me apercebi que tive naquele estado físico que 1h30, para 1h30 ou 1h15. Eu sei que foi tipo 1h e qualquer coisa, mas na minha cabeça tinha sido 15 minutos. Portanto foi um bocadinho diferente. Então, esse exemplo que tu estás a dar, porque é mesmo verdade. O tempo é diferente para nós e o foco, inclusive, das duas físicas. Estás grávida, estás ali deitada, foi no chão ou encostada à parede, nem sei muito bem. Porque a gente espalhava-se. Sim, pronto, mas e aquilo que é importante é a pessoa estar confortável à sua maneira. Exatamente. Para mim, deitadinha no chão, estava muito perfeito. Exatamente. Pronto. E estás a dizer que nem sequer tinhas dores, porque um dos métodos também da hipnose é ajudar também no controle da dor. No controle da dor, exatamente. E claro que isto também tem aqui a sua condição, mas pronto. O que é que acontece? É um bocado como dói-nos a cabeça se alguém nos pisar o pé, e este exemplo é... O que é que acontece? A gente esquece da dor de cabeça durante um tempo. Porquê? Porque o foco está no momento em que nós pisamos o pé. Exatamente. O que aconteceu foi que o teu foco estava tão intenso no que estavas a experienciar, esqueceste completamente as dores do corpo. É verdade. Isso, aliás, bom, aqui podemos ir um bocadinho à história da hipnose, não é? Em que o pai da hipnose moderna, não é? Utilizou aquilo para lidar com a dor. Exatamente. Aliás,
Eu própria, a sua própria doença. Exatamente, e a primeira formação que eu tirei em hipnose pediátrica, porque foi muito interessante, porque eu, apesar de ter feito o curso mais longo, poucos meses antes, tipo 2 meses antes, decidi fazer hipnose pediátrica, e que é um curso que vai acontecendo anualmente, que é no hospital, ou seja, é promovido pelo Hospital Amadora Sintra, Fernando Fonseca, e normalmente é a Kantner que vem cá a Portugal, é uma canadiana, uma psicóloga canadiana que veio até cá fazer esta formação, e a formação que eu fiz foi hipnose pediátrica, mas no controle da dor, e portanto nós aprendemos numa série e ela mostrava imensas experiências de sucesso que mostravam como a hipnose podia ser utilizada para questões realmente de controle da dor, com técnicas que agora não vou detalhar aqui porque não é essa situação, mas de facto funcionamos. E reparem, nós estávamos ali em contexto de aprendizagem e nós realmente conseguimos experienciar aquilo, e são técnicas que requerem treino, mas de aprendizagem não são difíceis, e trabalhando com crianças, que quem trabalha com crianças sabem que pode ser um desafio. Eu ouço às vezes, eu ouço. Tu ouves. Quando os brinquedos, pum, e eles caem, mas faz parte da terapia. Mas de bastante, às vezes eu tenho aqui clientes e ninguém ouve, porque eles estão completamente focados. E acreditem que, como ela já me tinha partilhado isto, deixa muito mais descansada em poder que eles façam barulho, porque eu já percebi que eles realmente estão tão focados no mundo de hipnose que eles não ouvem, ok? É muito interessante, de facto. Olha, eu acho, diz. Não, eu ia só terminar porque há pouco fizeste aquela pergunta e eu falei da meditação. Sim, mas nós estamos assim de brigadas. Então, o objetivo aqui para dizer é, o que me veio que nosso foi mesmo uma questão pessoal, que me ajudou a olhar para as coisas de uma outra forma, inclusive para mim, começando em mim, como é um facto onde começa tudo, não é? O autoconhecimento, a perceber que a minha saúde acabou por melhorar, porque uma coisa leva à outra, e era muito mais fácil para mim fazer hipnoterapia do que tal meditação, daí eu ter utilizado, e aquilo foi uma paixão de tal forma que eu decidi, eu vou tirar o curso, e a partir daí ainda não parei. Acrescentei coisas, é um facto. É verdade, isto é importante, não é falarmos aqui, porque a Andreia não faz apenas hipnose, faz também coaching, certo? Eu aqui do meu lado, lá está mais uma vez, e também aqui de mãos dadas com a Andreia, estou a fazer, faço coaching infantil e estou neste momento até a formar-me ainda mais em coaching infantil, porque de facto nós vamos percebendo que estas ferramentas são extremamente importantes para atingir os objetivos que nós necessitamos. É que não é só querer, é mesmo necessitar. E além disso, há pessoas que funcionam melhor com a hipnoterapia, há pessoas que funcionam melhor com o coaching, se bem que nós queremos sempre utilizar um bocado das duas, é um facto, não é? Sim. E há pessoas que funcionam muito melhor com a junção das duas. Portanto, há pessoas que não querem saber se é hipnoterapia, se é coaching, isso acontece muito aqui. Por isso simplesmente sentem a mudança. Há pessoas que eu percebo que estão muito mais direcionadas ao coaching, mas o facto de eu ter que tirar o coaching, depois se quiseres partilhar, foi mais porque eu sinto que às vezes é necessário definir ações práticas para o dia a dia, porque a mente não muda de um dia para o outro, não é? Como eu tenho dito há pouco, a hipnose não é magia, a hipnose faz-nos uma compreensão, uma aceitação e uma ressignificação, mas agora eu tenho que mudar tal comportamento para chegar onde eu efetivamente quero, seja ele qual for. Certo. E aqui entra o coaching, com tarefas, com exercícios, com situações no dia-a-dia para levarem, não é? Portanto, o processo terapêutico não acontece só na sala. Okay? No meu caso em específico, e então, também com crianças é um bocadinho diferente, mas muitas vezes as pessoas levam trabalho, digamos assim, para o dia-a-dia, exatamente, para que consigam fazer a tal mudança efetiva, não é? Exatamente. Acho que por hoje ficamos por aqui. Sim. Mais 2 ou 3 temas para falar. É verdade.
Mas de facto achámos que era importante falar sobre este assunto porque é importante clarificar, ao mesmo tempo também conhecer o nosso trabalho e acho que mais do que isto é a nossa paixão, honestamente, não é? A forma como também nós vivemos isto mesmo de uma forma muito apaixonada. E, portanto, convido-vos também a assistir a outros vídeos que o Não Frites a Pipoca tem e também fazendo a pequeno ponto do porquê este tema neste podcast é o seguinte, é descomplicar, ok? É mesmo não fritem a pipoca com hipnose, ok? Isto não é nenhum bicho de 7 cabeças, como puderam ver, falámos disto de uma forma super descontraída e partilhámos experiências espetaculares e, portanto, isto não é nada assustador. Retirem aquela coisa antiga, não é? Aquele pensamento, porque é muito mais do que isto. E se nós formos em tudo na nossa vida, mas agora falando disto, se formos de mente aberta, temos muito mais a ganhar. Portanto, não fritem a pipoca. Em tudo. Não, em tudo. Portanto, não fritem a pipoca com estas coisas todas e até uma próxima. E obrigada. Obrigada, eu, Nathalie, pelo convite, pela experiência e adorei. E, de facto, acho que a melhor forma de entender a hipnose é fazer. É fazer. É verdade. Sem dúvida. Experiência. É verdade. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada.